noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Eu queria lembrar para vocês que agora, nesse final de mês, dia 31 de outubro, Jorge Antônio Ouro e eu estaremos participando do encontro do Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Eubiose, que vai ser realizado em Campo Grande. Você está vendo aí no seu monitor o folder aí do que nós vamos participar. A entrada é gratuita, vai ser no dia 31 de outubro e 1º de novembro. Quem quiser comparecer, vai ser um prazer compartilharmos desses 2 dias juntos. Vamos fazer um programa Vida Inteligente lá, com o tema Equação da Vida, e depois, entre outras palestras, vou fazer também uma apresentação sobre a terapia dos fractais. Também lembrando que no dia 5 de dezembro, Jorge Antônio Ouro estará em São Paulo, no Hotel Pestana, das 9 da manhã, no dia 5 de dezembro, das 9 da manhã às 5 da tarde, fazendo parte do 3º encontro dos amigos do Mosaicos do Novo Ciclo. Você está vendo aí no seu monitor, o evento é proporcionado, vamos dizer, patrocinado e comandado pela Adélia da Mata e o Márcio Cambaúba. Está aí o contato deles, existem poucas vagas, vai ser um sábado o dia inteiro, então corram e façam a sua reserva através do e-mail que está aparecendo aqui. deliadamata@hotmail.com. Bom, hoje então a gente está trazendo aqui um assunto que nesses 10 anos nós não trouxemos ainda. Sempre como a gente gosta de trazer variedade, nós estamos trazendo algo ligado à Índia. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer algo sobre o sikhismo, sobre o NAD. É NAD o termo certo, é isso? NAD. NAD, isso aqui, estou com o meu convidado aqui. Eu vou pedir para ele dizer o nome. Eu conheço ele como Ajit, mas eu não consigo dizer o nome dele inteiro. Ajit, boa noite, como é que você está? Muito boa noite, boa noite. Então... Como é que é o nome inteiro? Fala para mim. Bayajit Singh Raghunatha. Repete aí, porque é complicado, né? Como é que é? Bayajit Singh Raghunatha. Isso, então, esse nome... Vamos começar pelo nome, assim, antes da gente fazer a apresentação. Como é que esse nome, certamente não é o seu nome de batismo. Sim. É de batismo? O segundo nome é de batismo, Ajit. Sim. Olha, esse nome, o Bai, vem da nossa tradição. Sim. Nós, como irmão, significa irmão. Irmão? Irmão, né? Em que língua? Punjabi. Punjabi, essa língua é uma língua indiana. É um dos dialetos indianos, digamos. Dialeto Sim. Não, né? Porque tem... Como é que é isso? Fala-se muitas línguas na Índia, né? Como é que é isso? Sim. Todos os estados da Índia têm um idioma. Tem um idioma. Tá. Então, o Punjab, ele é um estado que fica ao noroeste da Índia. Sim. E muitos dos nomes da nossa tradição são de lá. E as pessoas nomeadas têm os nomes Sikhs, né? E daí vem o meu nome. Então, significa irmão? Sim. E os outros nomes do seu nome composto são sobrenome? O que é? Ou são títulos? Como é que é isso? Vamos aproveitar para esclarecer isso. É bem interessante porque... a gente vê muita gente adotando nomes, né? Digamos assim. Então, tem que ter um sentido, né? É muito interessante porque na nossa tradição o nome é muito importante. Singh significa leão. Leão. Tá. O Rag, que está acoplado no meu nome, é músico Sikh. Sim. Músico Sikh. E para finalizar, Nad quer dizer som. Isso que nós vamos falar hoje também. Tá. Então, algumas partes falando do meu nome, algumas partes desse nome a gente escolhe como músico. É um nome artístico. É um nome artístico. Mas quando você fala seu nome, o indiano, ele sabe quem é você. Que ele sabe o que você faz, a sua família, digamos assim, essas coisas. Ele te identifica dessa forma? Sim. A nosso nome artístico, por exemplo, para a gente ser conhecido dentro do nosso meio musical, Sim. O endereço o nome é o endereço. E está disponível para que as pessoas encontrem a gente e a nossa forma de interpretar essa música. Então, em resumo, o grego aqui, o Eustáquio, eu não posso chegar a inventar um nome qualquer. Ele tem que seguir uma certa coerência, vamos dizer. Sim. Além de... os nomes, eles vêm... a gente tem um livro, o sikhismo, a crença é dividida entre uma importância. Essa importância é o livro sagrado, o Sri Guru Granth Sahib, o Granth. Esse livro é onde vêm esses nomes.
Peraí, vamos lá. Vamos aproveitar o máximo. Sikh, você falou sikhismo. O sikhismo o que é? É uma religião? Sim, é uma crença monoteísta. Crença monoteísta, Sim. muito bem. O fundador da nossa crença, Guru Nanak Dev Ji, tem 500, vamos dizer que assim, que ele se iluminou há 500 anos atrás. Recente, uma iluminação recente, digamos assim. Sim, o sikhismo ela já abrange mais ou menos 19 milhões de seguidores. Opa, tá. A maioria deles está no norte da Índia, tá? E esse mestre, a gente chama ele de guru, Sim. né? Então, ele deu o início da nossa religião com o intuito de reformar duas grandes religiões. Opa, quais são? O hinduísmo e o islamismo. Poxa, coisa ousada, né? Hinduísmo e islamismo. Sim. Eu digo reformação pelo seguinte fato. Alguns preceitos da religião, como, por exemplo, vamos usar um exemplo do hinduísmo. Castas. Castas é uma coisa que o hinduísmo sempre abrangeu desde a sua história. Até hoje. Então, o Guru Nanak, quando ele criou, ele queria reformalizar esses ideais velhos. Sim. E ele via que isso não era uma coisa pertinente para uma fé. Tá. Né? Então, isso é um lado, e outras coisas do islamismo. Quer dizer, ia contra o que a fé pregava, né? Ter castas, essas disputas, essas coisas todas. Sim. Quer dizer, ia contra a união que a própria fé prega, né? Sim, e a mensagem, o Guru Nanak, quando ele se iluminou, ele passou uma mensagem principal, que era de igualdade entre os seres humanos e, óbvio, entre as nossas formas de praticar religião, entre as religiões. Né? Tá, e na questão, você falou do hinduísmo, e na questão do islamismo, qual foi a mudança que ele promoveu? A mudança principal do islamismo, na verdade, o Islã também tem um livro, né? Sim. Todo mundo, o Alcorão. O Alcorão. É que o ideal que foi passado é que o texto fosse cantado. Não só entoado, não só lido, mas também cantado. Cantado como uma forma devocional musical. Tá, e fala o nome do mestre do sikhismo, como é que é o nome dele? Guru Nanak Dev Ji. Isso, quando a gente fala o nome dele, a gente manifesta ele aqui, né? Então esse é o nome. Sem dúvida. O que ele escreveu? Ele escreveu alguma coisa? Ele fez um livro de conduta, digamos assim, como as outras religiões fizeram? O que ele escreveu? Sim, o nosso livro, o Sri Guru Granth Sahib, nosso livro, ele é compilado por mais ou menos 5.500 músicas. Então, peraí, isso aí é interessante. Sim. Então, o livro, vamos dizer, se eu pego o livro cristão hoje, a Bíblia não é cantada. A Bíblia eu posso ler, ou ela pode ser recitada, os salmos, essas coisas todas. Alguns têm aquela tradição que fazem. Então, o livro sagrado do sikhismo, ele é totalmente cantado. Exatamente. Que interessante isso. Tá. Exatamente. E os cantos, o que dizem os cantos? Generaliza, claro, mas qual é o... A primeira síntese do conhecimento, do que o texto quer dizer, eu vou dar em resumo porque a primeira parte é mais importante. Okay, sim. Eu vou falar o texto porque é importante também, a pessoa ouvir foneticamente como soa. Ekonkar Satnam Kartapurik. Isso quer dizer, em tese, que Deus é um só, Ele é a grande verdade e Ele se manifesta na sua criação. Isso são os primeiros conhecimentos que foram passados através de Guru Nanak no Gurbani, consequentemente formando o livro. Porém, o livro fala sobre assuntos desde natureza, tudo que a humanidade pode se contemplar, e também sobre a divindade, Deus e o que vai além, também incluso dentro do livro. Como é que o Guru vê Deus nessa questão? Qual é a interpretação dele de Deus? A primeira coisa que Guru Nanak queria deixar claro é que além que existem formas diferentes de praticar religiões, Deus é um só, né? Então, ele queria gerar uma igualdade social, uma igualdade entre os seres humanos, mas religioso também, né? Porque essa parte religiosa também necessita que as pessoas se entendam de uma forma com certeza de coesão. Seria, claro, eu vou perguntar, como é que foi o crescimento? Você disse que tem 500 anos que aconteceu isso. Qual é o crescimento hoje, proporcionalmente? Como é que foi
como é que foi aceito pela sociedade, digamos assim, a sociedade indiana, né? Que é setorial, apesar de ter Sikhs em todas as partes do mundo, né? Sem dúvida. Mas está mais concentrado aonde? Na Índia mesmo, o sikhismo não? Nesse momento, a maioria está no Punjab, né? Punjab, naquele... Na região do Punjab. Muitos Sikhs, a Índia, na verdade, é um país multirreligioso e multirreligioso. A fé, como o sikhismo preza, houve alguns problemas e muitos Sikhs resolveram sair da Índia. E dessa forma, os Sikhs estão... As outras castas, uma série de outras, não gostaram muito dessa nova religião, digamos assim. Problemas políticos, mais. Sim, claro, sempre. Está atrapalhando Então, muitos migraram para fora, então a gente encontra Sikhs nos maiores países, em grandes números nos Estados Unidos, Canadá e Europa. O livro sagrado do sikhismo, ele já está versado em outras línguas ou não? Em quantas línguas ele está? Já está. Eu diria que... Eu posso ler ele em português? Pode ler ele, infelizmente, em português ainda não. Mas em espanhol? Espanhol sim, inglês sim. E algumas outras línguas. Né? Ok. Agora, uma coisa interessante sobre o texto é que a gente pode até tentar interpretar ele de uma forma cognitiva, né? Mas uma coisa paralela com o texto é que quando a gente canta ele e mostra ele vibracionalmente... Isso, o que acontece? Aí é que está. Aí que o entendimento desse texto vem, entendeu? Ele vem de uma forma mais do coração, né? A gente consegue ir pelo coração. Aí entra, vamos dizer, nós já estamos caminhando para entrar no tema, digamos assim, da chamada do nosso programa, que foi Nad, o som sem som. Será aquilo que é entoado, então, digamos assim, no livro sagrado do sikhismo, é o Nad, como a gente disse ou não? Sim. É isso? O que é, então, o Nad? Vamos falar sobre o Nad, então, para a gente já continuar, para ter um entendimento, digamos assim. A coisa interessante é que quando musicalmente a gente entoa o texto Gurbani, por exemplo, um texto sagrado tem mais na Índia, cria-se uma esfera sentimental, emocional e espiritual, né? A repetição dessa música, quando ela está acontecendo, gera um efeito na gente e a gente consegue apaziguar a mente, o sentimental, para depois a gente se conectar com a vibração que dessa música. E aí é possível. Muito bem, eu estou sentado aqui hoje com você, nós vamos ouvir hoje isso que ele está falando, logo mais, daqui a pouco, nós vamos ouvir isso aqui na prática. Se eu ouvir, como vai acontecer de eu ouvir daqui a pouco, eu vou sentir alguma coisa ou não? O que você está falando pode acontecer, eu posso sentir, eu posso me desdobrar, eu posso entrar em meditação, essas coisas, ou eu preciso entender o que está sendo falado, o que está sendo para acontecer alguma coisa? Como é que é isso? Qualquer pessoa pode ouvir? Essa tecnologia, grandes como Guru Nanak e outros mestres, o nível de meditação que eles entraram para também entender como fazer a humanidade entrar, é exata e funcional, né? Então, para responder a sua pergunta, como e se funciona? A gente é munido de algumas ferramentas, né? Musicais. Todos nós, você está falando, gênero? Ou os Sikhs? Todos nós também, se nós estudarmos o sistema musical. Ok. Então, o que acontece? O texto, quando é lido, você vai ler e vai entender algumas coisas. Quando a gente envolve a melodia na música, a gente já tem uma compreensão, vamos dizer assim, do sentimento. Sim, tá? Concordo. E quando engloba o ritmo dentro disso, dá mais um parâmetro ainda. Então, quando você senta para ouvir o Gurbani e meditar, cada um vai ter um tempo de reação. Mas é muito, muito provável e facilmente alcançável de até uma pessoa que nunca ouviu antes ter um efeito com isso. Vamos falar dos efeitos. Então, eu vou ouvir hoje. Talvez eu sinta alguma coisa, talvez eu não sinta. Se eu aprender a cantar depois, eu vou estar potencializando ou não? Tem alguma diferença entre eu ouvir e eu cantar? É um ponto muito interessante, tem uma grande diferença. É mais difícil você chegar a um resultado ouvindo. Claro, deve ser. Quando você está cantando, a música está passando por você.
Então aí ela está dentro de você, então é mais fácil de sentir. Aí você potencializa. Claro, você já tem quanto você tem, parece que quase 10 anos já de militância nisso, né? Sim, sim. Fala um pouquinho da sua, claro, a experiência é individual, a experiência é de cada um. Se é que a gente pode passar algum sentimento, você nesses 10 anos, você tem sentido uma compreensão maior do que você está fazendo? Quer dizer, cada vez que você toca, cada vez que você canta, você tem percebido que você está alcançando um degrau superior, se a gente pode dizer assim? Que evolução você tem sentido? Claro, é você, opinião particular. Como é que você tem visto esse teu processo, vamos dizer? O processo de aprendizado musical, ele começa em gradual, em passos pequenos, e vai se construindo depois de determinado tempo, que é individual para cada pessoa. Você tem que seguir aquelas páginas, digamos assim. Você não pode começar da última página. É necessário seguir os passos. Ótimo. Tem que começar pelo começo mesmo. Às vezes a gente, ocidentalmente, pode ser, a gente fala de música como uma coisa assim muito natural, muito espontânea que acontece. A música clássica indiana, ela é um processo. Sim. Ela acontece de uma forma e chega a um resultado, tá? Ela tem um andamento, que é natural também, mas ele é estruturado. Sim. E precisa ser estruturado para degraus, digamos assim. Isso, e para que aconteça o efeito tem que ser estruturado. Tá. E não deve se entender essa estrutura como uma coisa que tira o prazer da música. Muito pelo contrário. Essa estrutura, ela dá a deliberância da música de acontecer, né? Então, você perguntou para mim sobre o processo. Na minha vida, nesses anos que eu faço, 10 anos que eu faço o Gurbani Kirtan, que a gente pode dizer que pode levar mais 40 anos, mas que cada ano eu já tive um recheio de experiências. E conforme a gente vai estudando e vai se absorvendo mais nessa música, a gente chama Gyan, mais conhecimento a gente vai ter. Quer dizer, quando vocês se reúnem, não sei como é que a gente pode chamar isso, porque eu vejo pelas fotografias que eu pesquiso e tudo, sempre são 2, 3 pessoas, 4 tocando, né, digamos assim, entoando. Isso a gente pode considerar o quê? É uma reunião do quê? É uma reunião de meditação? O que é de reverência? O que são esses momentos que vocês se reúnem para entoar o Naad, digamos assim, vai? É muito interessante. O músico, ou o grupo de músicos, que o certo é ter um músico central vocalista, né, que vai tocar um instrumento, um secundário para ajudar e um outro que vai fazer outro instrumento de percussão. Quando essa estrutura está consolidada e os músicos estão tocando, a gente pode dizer que o nada está acontecendo. Sim. Agora, como as pessoas que estão ouvindo, a gente chama de Sangat, a congregação, eles também têm nada neles. Mas o que acontece? Nós, como músicos, a gente está mostrando para o grupo a vibração, o nada, e o grupo, quando ele entoar de volta ao texto, na melodia e tudo... O grupo canta junto? Esse é o ideal. Seria o ideal? Seria o ideal. Tá. É o que nós, músicos, tentamos fazer. Propiciar a música adequadamente para que o grupo se conecte com a gente, né? E nessa conexão acontece o que deve acontecer com esse trabalho, né? Que é? O nada acontece, né? Tá, vamos falar mais um pouquinho do nada. Seria uma expansão de consciência ou não? É um entendimento do todo? Como é que você define o nada? É o som sem som. Como é isso? Vamos trazer isso, tentar fazer de uma forma inteligível. Nem muita coisa, nem todas as coisas a gente pode fazer entendimento através de palavras, claro. Mas vamos tentar dar uma visão do que é o nada, porque eu tenho certeza que para a maioria das pessoas é uma novidade. Quase ninguém ouviu falar de nada, o som sem som. E pelo que a gente apresentou na abertura do programa, na mala direta, é uma coisa, à primeira vista, fabulosa. Uma coisa nova, né? Sim. Sim. Basicamente, esse termo som sem som é uma explicação que confunde as pessoas um pouco. Porque como que o som não tem som, né? Os instrumentos e o som são que propiciam o efeito vibracional. A gente entra em questões de sentidos, né? O preencher dos nossos sentidos com a música.
Então, esse sem som que acontece, são esses efeitos que estão acontecendo. Sim. Então, a música e o som, ouvindo mesmo o físico que está acontecendo, vamos dizer assim, é a ferramenta que a gente para atingir outras esferas sensoriais. Agora, o NAD mesmo é uma coisa que acontece vibratoriamente na pessoa, no grupo de pessoas. Então, a gente tem até aquele termo que ficou muito popular aqui no Ocidente, que a gente tem que diferenciar sobre o NAD um pouco, mas que é mantra, ou mantar, que a gente usa na filosofia Sikh. É interessante. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não, mas nesse o termo caso, mantra quer dizer, na verdade, silenciar a mente. Sim. Tá? Então, quando o NAD está acontecendo, o nosso pensamento, as nossas, vamos dizer, tudo que está caótico em nós, que a gente não consegue se concentrar, acaba se cessando com o NAD. E a gente entra num estado de... Então, o termo nirvana, que a gente usa no nosso termo Sikh, nirbani... eu li até, diferente, Exatamente. É a mesma coisa, muda a palavra, mas o efeito é esse. Entrar num estado de neutralidade, paz, né? E tranquilidade. Quer dizer, eu posso atingir, não sei se é coerente o que eu vou falar, eu posso atingir o nirvana entoando as músicas, né? Entoando a música? Eu posso atingir o nirvana? Quer dizer, eu estou em estado de êxtase e estou entoando. Isso é possível ou não? Ou o nirvana é silêncio? Eu não sei como, eu nunca atingi o nirvana, então não sei se é um estado silencioso, é um estado iluminativo, não sei como é que é. Então, se você puder dar uma dica mais ou menos do que pode ser isso... É o objetivo de cantar. É um dos, né? É um dos objetivos, mas é o ápice, o objetivo ápice. E o que a gente diz é que tem um outro termo que é importante colocar, que é o nam. Nam. Né? Nam. Isso quer dizer a entoação do nome, do verbo, no caso indiano, na filosofia indiana. Então, a gente tem o termo Jyoti Jyot, que é a iluminação. Eu falo os termos para que, de repente, alguém possa pegar mais alguma coisa e ver. Mas qualquer músico que se formaliza e aprende essa música, o objetivo disso é chegar a Nirbani, né? A iluminação. Então, claro, depende de muitas... A música é o facilitador, né? A iluminação, nesse caso aqui, ela é permanente ou eu posso atingir a iluminação durante um certo tempo e voltar ao meu normal, se é que isso existe, voltar ao normal? Você já viu isso acontecer, alguma coisa ou não? Olha, na Índia, dentro do Gurbani, a gente escuta e a gente sabe que pessoas já entraram em total Jyoti Jyot e quem fundou a nossa religião, Sim. como Guru Nanak e os outros, já tiveram outros 9 gurus, no total formando 10 gurus, e outros devotos de outras religiões, todos estavam iluminados. Então, o que acontece também é que, como a gente está seguindo o caminho de Guru Nanak e deles, eu digo nós Sikhs, Sim. O caminho da iluminação, o mestre é um ponto de referência, né? Então, e o que o mestre passou, os gurus passaram, é a fórmula para que a gente consiga caminhar em direção ao que eles já viram e a iluminação consequentemente. Dentro do livro sagrado, por que cada um dá a sua interpretação, cada religião tem a sua, por que, segundo o Guru, ele diz para que seria necessário, o que a gente atingiria, o que a gente ganharia ao atingir o Nirvana? Tem alguma explicação? Como é que ele te dá forças para você buscar? Quais são as ferramentas que ele dá, o fomento que ele dá para você querer chegar à iluminação, que é uma coisa... Eu não faço a mínima ideia do que seja iluminação. Eu estou dizendo aqui em público, não sei. Eu só vou saber o que é iluminação se um dia eu puder me iluminar. E eu vou ter consciência do que é iluminação, eu vou poder tentar verbalizar isso. Apesar de que eu acredito que não exista verbalização para a iluminação. Mas a gente imagina, né, que isso seja alguma coisa fantástica, um bem-estar,
vibrar amor puro e alguma coisa assim. Qual é então o incentivo, qual é o carvão, qual é o abastecedor que ele dá para você ir buscar isso aqui? O ideal Eu fui claro, não sei, às vezes posso estar sendo confuso na formulação da pergunta. O objetivo da iluminação é mukti. O que é sair desse ciclo de reencarnação, a roda de Sansara. Sim. Tá? Então, isso também na filosofia, precede na filosofia hindu, mas o sikhismo também tem esse conceito que a iluminação seria o quê? A gente cessar tudo que a gente vem fazer, né? Então, a reencarnação é vívida na nossa filosofia. Então, iluminação realmente, eu posso dar exemplos dos nossos gurus e o que eles ensinam. Sim, né? Isso mesmo, exatamente isso que eu quero saber. A fórmula e a razão de iluminar é a gente realmente transcender as nossas limitações como alma viva no mundo. E dar condições para que todo mundo atinja esse mesmo estado. Sim, em serviço da humanidade também, esse conceito a gente chama de seva. Seva. E é uma das formas que nós Sikhs diminuímos a gente tem também o conceito de karma, diminuímos o nosso karma para que a gente possa, né, crescer, porque realmente uma das ideologias do sikhismo é se transformar num ser humano melhor, um ser humano que serve à humanidade. Pelo menos o objetivo é altruísta, né? Com certeza. Me diz uma coisa, eu tenho percebido aqui, depois que você falou, comecei a pesquisar também, quando eu sabia que eu ia entrevistar você, eu fui ver que vocês também, assim como nós temos os nossos ídolos, assim, né, aqueles cantores que a gente gosta, eu percebi que vocês também, dentro do sikhismo, vocês se admiram com alguns sikhs, sei lá que grau que eles estejam. Por que essa diferenciação? Qual é a diferença do que ele canta, vamos dizer, um sikh, não sei qual é a experiência. Por que essa diferença? Tem classes as pessoas, determinado sikh consegue cantar, não sei se esse é o termo, consegue um nadi mais forte do que você que está começando. Como é que é isso? Na verdade, tem cargos na nossa religião, né? Cargos, tá. Cargos na nossa religião. Funções, a dos músicos é de propiciar que o nada aconteça e o sangue consiga sentir e meditar. Sim. Né? Sim. Então, dentro da nossa filosofia, que nós temos muitas opções de artistas e músicos, não é pouca, tem muitos, cada um, às vezes, um artista vai tocar a pessoa individualmente ou o grupo mais, né? Okay. Então, vai depender muito de quanto a gente chama de ras. Ras é como se fosse uma energia cósmica. Sim. Ras, o músico consegue transmitir para o público. Geralmente, isso define... E é uma coisa, assim, bem difícil de dizer, porque é uma coisa que a gente tem que sentir, né? Você está falando de sentir, muito bem. São os graus. Para você entoar, para você cantar, você pode chegar, por exemplo, da rua, botar sua roupa, eu gostaria daqui a pouco, eu vou perguntar tudo isso aí que você está usando, os porquês, né? Você pode chegar e sentar, ou para você entrar no nadi, para você entrar na sintonia com o que você vai ler, com o que você vai cantar, você precisa de algum tipo de preparação? Isso tem influência? Porque você disse que os mais experientes, eles conseguem, com maior facilidade, trazer o nadi para o presente e espargir entre todos. Tem que ter uma preparação especial ou não? A preparação o músico ele faz na sua prática, a gente chama de riaz, na sua prática, e quanto mais rápido ele conseguir transmitir, porque é uma coisa que acontece, a música, o músico ele precisa transmitir isso através dele para fora. Então, os músicos mais refinados têm uma facilidade maior e a coisa vai. O instrumento deles é todo igual? Ou não tem instrumentos diferentes? Tem instrumentos padrões para essa nossa linha que a gente utiliza regularmente. Esse que você está nos apresentando aqui agora, isso aqui que nós estamos vendo aqui, parece
Parece uma espécie de piano, não sei. Como é que é o nome desse aparelho, desse instrumento musical? Esse instrumento aqui se chama harmonium ou vajra e ele é um acordeão indiano, a gente pode se dizer, tá? Ele tem 3 escalas musicais, cada uma contendo 7 notas, né? 3 escalas, cada uma contendo 7 notas, Sim. ok. Então, o que acontece com esse instrumento é que na tradição de Guru Nanak, na tradição Sikh, a gente não só faz música, a gente também, como eu estava explicando no nosso livro, a gente precisa transmitir, junto com a música, o texto, o Gurbani. Sim. Então, vai ser vocalizado. Então, esse instrumento, em parceria com a nossa voz, surge a música, acontece nele e na nossa voz junto. Isso aqui só me faz atingir o Nirvana, ou só nos leva para o Nirvana, vamos dizer assim, ou pode nos levar também para uma cura física, digamos assim? Existem trabalhos, apesar de que, se o corpo consegue se harmonizar, se você consegue se harmonizar, fatalmente você vai harmonizar o seu corpo, tudo vai entrar nos conformes, digamos assim. Nós estávamos falando antes de começar o programa aqui, em algum trabalho que vocês fazem, ou foi feito, não sei, com crianças, né? Yoga com crianças, como Sim. É que é isso? Explica isso com esse trabalho, né? Sim, eu vou responder a primeira parte que você falou, para depois responder a outra. Musicalmente, existe uma facilidade que a música pode sim trazer um agrado e curar. Isso é uma coisa evidente. Harmonizar. Né? Então, quando a gente explica a Dirás, ela é uma cura também, né? É uma cura tanto para... A gente primeiro precisa curar a nossa energia para depois, eu acho que curar o nosso corpo. Sim. Né? Então, na nossa filosofia, a gente se mantém saudável através do Rás que vem com a música. Já no Brasil, aconteceu a gente ter alguns trabalhos em instituições que a gente utiliza não só da música, mas também de outras formas de praticar como yoga, mas em música, para pessoas com, vamos dizer, a gente chama de deficiências, né? Sim. E essas pessoas, como qualquer outra, sentem um prazer muito grande de ouvir a música, especialmente uma música munida de cura. Então, a gente obteve resultados, a gente consegue ver que num público que algumas pessoas rotulariam como pessoas que não têm atenção, ou qualquer coisa que alguém pode falar, que Sim. Na verdade eu acho que elas reagem muito bem e você vê o prazer no rosto da pessoa. Tá, você falou de yoga. Isso aqui é yoga, isso aqui que todo mundo faz, ou é yoga diferente? Porque a gente ouve falar, tem diversas linhas de yoga, né? Fala um pouquinho dessa especificamente que vocês utilizam. Seria a yoga do som. A gente chama de Nad Yoga. Nad Yoga? Yoga do som sem som. Mais ou menos, é isso. Sim. Utilizando o som. Utilizando o som. Uma outra forma interessante de explicar toda essa filosofia e que o Guru Nanak e os outros mestres querem dizer, Sim. é que quando a gente medita interiormente, a gente encontra paz e isso está dentro. Quando se trata de Nad Yoga e o som, a gente quer exteriorizar essa paz para fora, não que ela vai sair de dentro, mas ela vai para fora também através de música. De música. Então, essa yoga, Nad Yoga? Nad Yoga. A Nad Yoga, ela não tem posições, então. Ela é somente entoada, ou não? Entoada e tocada com os devidos instrumentos. Sim, mas aí eu já não tenho mais nenhuma, eu não pratico Nad Yoga com posição nenhuma, né? De dobrar as pernas, ficar assim, ou fazer aquelas coisas do yoga. Ou tem também a parte física do Nad Yoga? É isso que eu pergunto. Olha, você pode meditar o Nad Yoga fazendo exercícios também, ou só deixando o seu corpo naturalmente, sem forçar nada, porque isso às vezes Seria pode uma desviar. yoga energética, digamos assim? Isso pode desviar. O fato de você mover o corpo intencionalmente, você já está ligando a sua atenção para isso, ou seja, você já não está mais prestando atenção. Sim, você já está com o teu foco em outro lugar. No objetivo, tá? Ok. Então, basicamente, a proposta do Nad Yoga é de você meditar e transcender o seu corpo. Eu não estou falando que você vai transcender, quer dizer o quê? Ir além das mechas e dos limites, né,
do corpo e do material também, né? Que a gente chama que na nossa conceito de meditação a gente tem que transcender também o material para conseguir entrar nas esferas mais puras de vibração, né? Quanto tempo, quando vocês se reúnem para tocar, vamos dizer assim, existe um tempo determinado ou não? Existem músicas que duram certos momentos, Sim, certos mas o encontro que a gente tempo. vai fazer, se a gente fosse fazer um encontro, nós teríamos um encontro o quê? De 1 hora, 2 horas, 3 horas? Tem alguma regra para isso ou não? Durante o dia, a gente tem o que chama de rotação de músicas. A gente tem choki, né? Choki quer dizer a rotação das determinadas músicas nos seus determinados horários. Então, a gente tem uma música para a parte matinal da manhã. Então é um ritual diário, digamos assim. Sim, é uma forma de... Perfeito, você está rezando através da música. Sim. Vamos usar essas palavras. A gente costuma não abranger ritual, porque o sikhismo ele é uma parte dentro da nossa religião que o hinduísmo, por exemplo, não menosprezando a outra religião, porque isso o hinduísmo prega rituais. No sikhismo a gente tenta não criar rituais. Sim. Então isso é uma coisa importante que não é um ritual, mas é uma regra. São prescrições. 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 Perfeito. Então, nesse horário de manhã a gente tem uma música, de tarde e de noite. Todo Sikh faz então isso? O músico Sikh? Os Sikhs, eles são devotos, e também nós temos os Sikhs que são músicos, os músicos, os rags. Então, dependendo da função. Se for um rag, ele vai estar trabalhando em um templo, que nós temos os nossos templos que são chamados de Gurdwara, onde acontece a congregação, onde tudo, a meditação, a música e onde o livro sagrado está, que a gente falou do início, o Guru Granth. Então, todos os templos têm esses horários em que essas músicas devem ser entoadas. Entoadas e são entoadas instrumentalmente e vocalmente. Bacana. Agora vamos falar um pouquinho de curiosidade aqui. Já falamos do aparelho, já vamos ouvir daqui a pouquinho. A roupa. Por que a roupa tem que ter um significado? Claro, tudo tem um significado. Você poderia descrever o que você está vestindo? Sim. E se tudo é necessário, tem a sua necessidade, né? A principal função desse traje, que a gente tem o nome chama de bana, é de identificar um Sikh fora no mundo. Sim. Né? Então, você pode estar viajando, por exemplo, você está em algum país e você vai ver alguém de turbante, geralmente é um Sikh. Então, os mestres Sikhs, eles queriam isso. Quer dizer, todo mundo que eu vejo de turbante é Sikh? Ou não? Se for indiano, geralmente é Sikh. Os outros não usam. Então só tem Sikh lá na Índia, porque você só vê gente com turbante na Índia, vamos dizer. Na Índia, quando você vai ver alguém com turbante, geralmente é Sikh. O que acontece? Como o sikhismo abrange conceitos do islamismo, tem pessoas do islamismo que usam um pano na cabeça. Tá? Isso até causa problemas para Sikhs no mundo, porque confunde uma coisa que não é outra. Entendeu? Mas, vamos dizer assim, o turbante que um muçulmano às vezes pode acabar colocando, se você é bem diferente do que o nosso, né? Ele tem umas diferenças qual é o estéticas. Sentido? O que ele significa, o turbante? O que é o turbante? Tem que ter algum significado, fora o enfeite, não deve ser enfeite. A primeira coisa realmente é da nossa identidade. Da identidade, gente, também, não só a gente usar o turbante sabendo que tudo que ele representa, que é o sikhismo, todos os nossos conceitos e toda a nossa vida, que é uma vida voltada para um crescimento espiritual e, consequentemente, Deus. E também o nosso Guru Nanak, ele começou usando. Sim. Então, como bons discípulos, e a gente está caminhando para a mesma coisa que ele fala... proteger alguma coisa, dar um outro sentido, então não é mais sentido de alguma coisa que se assumiu para identificação, então, mas como identificação. Antigamente, até pode-se dizer que ajudava, porque houve um período da nossa religião em que a Índia antigamente, isso já provavelmente 400 ou uns 400 anos, ela foi invadida
o Império. Os ingleses, né? Os ingleses consequentemente depois, mas sim, antes disso foram os Mughals, Genghis Khan, os mongóis, isso. Os mongóis então os Sikhs, eles foram uns dos grupos que se manifestaram contra essa invasão. Então, eu pensando agora na parte militar, os Sikhs sempre usam turbante. Serve como uma proteção, mas o principal objetivo do turbante é mostrar a nossa alta ligação com a espiritualidade. Bacana. E isso aqui também tem outra coisa da indumentária? Tem alguma coisa a ver ou não? A gente usa uma espécie de curta avental? pijama, que é uma calça mais longa. Longa. Isso vem também de uma tradição indiana como um todo. Os Sikhs a gente usa. E esse colete é mais ligado à minha função ou uma função de um músico Sikh. Que ele pode ter, ele vai usar esse colete. Então, quer dizer, a roupa é um fator de identificação também. Um Sikh olhando para você ou você olhando para um Sikh, você já vai ter alguns indicativos de quem ele é, o que ele faz. Sem dúvida, é o objetivo principal. Então tá bom. Então o tempo está correndo, eu quero ouvir música, eu quero ver na prática agora. O que você quer falar? Lembra alguma coisa? Então, eu acho que a gente eu gostaria de mostrar um Gurbani. Vamos lá, e você falou no começo, eu acho que podemos fazer, tem um Gurbani aqui que ele diz que é 4 minutos. Eu acho que é bom a gente aproveitar, não sei se eu vou ter oportunidade de ouvir de novo, eu acho que podemos fazer esses 4 minutos aqui para você cantar na sua totalidade aqui e o pessoal poder usufruir isso. Então fica à vontade aí, vamos lá. Espera aí, antes de você começar. Como é que o público pode participar disso? Vamos dizer, para eles aproveitarem o que você vai fazer, todos nós aproveitarmos, a gente tem que tomar alguma conduta, fazer alguma coisa, alguma posição? Como é que é isso? Quem vai ouvir? É muito importante relaxar. Estar aberto com a sua mente, o seu coração e tentar relaxar, principalmente. Isso que você vai entoar agora, ele tem algum direcionamento ou não? Como é que eu posso considerar? Você vai fazer um pedido, você vai fazer uma reverência, o que você vai fazer? Esse Shabad, que a gente chama, ou hino, ele é um dos 5.500 hinos dentro do nosso livro sagrado. O tema dele fala sobre as pessoas que estão dentro do caminho de Deus, ou Gurmukh. Ótimo, então vamos lá. गुरमुख जाग रहे, गुरमुख जाग रहे, चूकिया बेमानेरा, चूकिया बेमानेरा, गुरमुख जाग रहे, गुरमुख जाग रहे, चूकिया बेमानेरा, चूकिया बेमानेरा, अन दिन बोरे बिया, अन दिन बोरे बिया, सच समानेरा, सच समानेरा, चूकिया बेमानेरा, चूकिया बेमानेरा, गुरमुख जाग रहे, गुरमुख जाग रहे, गुरमुख जाग रहे. Que interessante, bem harmônico mesmo, muito gostoso. Né? É interessante que como é que eu pude perceber? Você acompanha exatamente a música, ela entra em simbiose com a sua voz, né? Não é um fundo musical, é uma coisa só, a sua voz e o que você entoou? Você tem tradução em palavras o que você entoou ou não? Sim, eu acho assim. O Gurmukh Jaga Rahe quer dizer
uma forma de explicar o que os mestres do Sikhismo queriam passar para a humanidade. Sim. Né? Então, basicamente, o Gurmukh é uma pessoa que está dentro do caminho. Agora, uma outra parte importante que a gente pode prestar atenção é que, musicalmente, não é uma coisa simples como a gente pega uma melodia e cria. Claro. Né? Todas as melodias que estão dentro da nossa filosofia do Sikhismo, ela vem de uma tradição musical antiga, mais de 5 mil, 6 mil anos. Você não pode fazer invenção aí, você tem que seguir aquilo, né? O rag, as ragas, que são escalas, todo o sistema clássico indiano, ele é munido de melodias que já estão programadas para criar os efeitos, que a gente chama os navarasas, que são os 9 efeitos que o ser humano pode ter. Então, quando a gente entoa um hino, a gente já utiliza dessas melodias que são já propiciadas, né? E isso dá o resultado e o potencial que o texto quer transmitir. Claro, também quanto pela mais música. vezes você entoa a mesma coisa no mesmo tom, mais forte ele vai ficar. Sem dúvida. Então, e essa foi uma reverência que você fez. Nós teríamos algum outro tipo? Vamos aproveitar, eu gostei, eu quero mais. Tem alguma outra coisa que você poderia passar para nós no aspecto musical? Vê o que você intui para a gente poder ouvir alguma coisa nesse sentido. Você fez essa primeira reverência que você falou, né, ao Criador. E o que mais você poderia fazer em público, assim, digamos, que as pessoas pudessem entrar em consonância com o que você quer passar? Dentro de 5.500 músicas, a gente pode fazer várias. Eu vou fazer mais uma. Tá. Tem algum encaminhamento ou não? Algum significado? Qual é o significado dela? Essa música que eu vou usar, ela está numa raga que transmite um sentimento humano de mais uma tristeza, mas não é uma tristeza melancólica ou voltada para uma coisa ruim. É o fato que, às vezes, o ser humano se encontra com uma tristeza. Então, essa raga, ela transmite isso e é Bairagi o nome dessa raga. Vamos lá. E o que ela ameniza a tristeza, digamos assim? O que é? O que ela faz com a tristeza? Ela vai transmitir alguma coisa. E o tema dela, por ser tristeza, talvez as pessoas sintam alguma coisa acontecendo. Ok, vamos deixar fluir. Perfeitamente. Boa. É isso aí. Deixa fluir sem indução nenhuma. Vamos lá. Bani, Guru, Guru hai Bani, Vich Bani, Amrit Sare, Partak Guru Nisatare, Raj Karega Kasa, Kira Hina Koi, राज करेगा कौसा कीरा न कोई कुआर वो भी सब मिलेंगे बच शर्म जियो राज करेगा कौसा कीरा न कोई कुआर वो भी सब मिलेंगे बच शर्म जियो राज करेगा कौसा कीरा न कोई कुआरो भी सब मिलेंगे बच शर्म जियो आज्ञा बेअका की तबे चलायो पंथ आज्ञा बेअका की तबे चलायो पंथ सब सिकन को कमै गुरु मानियो ग्रहण राज करेगा कौसा कीरा न कोई कुआरो भी सब मिलेंगे बच शर्म जियो राज करेगा कौसा कीरा न कोई कुआरो भी सब मिलेंगे बच शर्म जियो बच शर्म जियो बच शर्म जियो वाहिगुरु।
Olha que coisa gostosa. Se isso aí é tristeza, eu vou te contar, muito gostoso. Olha, eu pensei até que era uma coisa totalmente diferente assim. Eu imagino, enquanto você estava tocando, eu curti, vamos dizer assim, né? Acompanhando bem, porque eu não sei se é ouvido musical o que é, e você é muito afinado entre a voz e o instrumento, é muito interessante isso. As primeiras coisas é que a primeira as pessoas, vez que eu ouço, Sim, as primeiras coisas que as pessoas começam a, quando você sai de um parâmetro ocidental para uma coisa voltada à música clássica indiana, é que você não reconhece nenhuma das melodias. Isso é uma coisa bem interessante. Claro. Porque toda a lógica melódica, toda a lógica musical, ela se difere bastante. Total. E a lógica musical da música clássica indiana, ela está muito fácil de propiciar sentimentos que a gente chama dos 9 navarasas, que são coisas que vão trazer paz. Eu imaginei, quando você estava tocando assim, imaginei uma reunião como vocês fazem assim, né? Porque você falou que tem interação com o público, né? Eu acho que o público deve curtir de monte uma reunião dessa, porque é uma coisa gostosa, harmônica, cria uma egrégora gostosa, pelo menos foi o que criou aqui. É isso que importa, o que eu estou sentindo aqui. É muito agradável, eu acho que é um bom caminho, só que, vamos dizer assim, se um dia eu fosse participar, ou se eu virasse um SIC, porque o SIC ele pode ser SIC sem cantar, sem tocar, sem ser alguma coisa, ele pode ser um militante, um estudante. Agora, se eu participo de uma reunião, eu preciso saber o que você está fazendo, né? Eu gostei, eu achei bacana. Mas, por isso que eu te perguntei antes, o que você vai falar? Vou falar sobre tristeza. Então eu já estou sabendo que é sobre tristeza. Se eu vou numa reunião e eu não sei o que você está tocando, eu não vou atingir, eu não vou ter a plenitude do que você está passando, porque eu não sei o que você está me passando. Sim. Eu só estou achando aquilo bonito e tudo. Então quando tem o objetivo, então a pergunta é, quando vocês fazem uma reunião SIC, as pessoas podem encontrar nas suas cidades, com certeza, onde moram por esse mundo afora que o Vida Inteligente passa. Nos templos, sim. Né? Tem templos assim, mas quando você vai fazer uma reunião, está aberto para todo mundo, né? Eu posso ir num templo SIC? Qualquer pessoa, qualquer momento é aberto. Nossa crença, okay. O objetivo é servir à humanidade. Muito bem. E servimos dessa forma. Então, quando você for sentar... Eu vou saber o que vai ser feito? Porque eu tenho que saber, alguém vai dizer assim, olha, hoje nós vamos trabalhar isso, vamos trabalhar para o bem da humanidade, vamos tentar ampliar a nossa consciência, como é que é isso? Um dos principais objetivos é você sentar, diminuir os sentidos. Sim. E entrar num estado de relaxamento e depois que você estiver relaxado mesmo, você prestar sua atenção no seu na sentido, palavra, digamos assim. Sim. No Gurbani, e disso você vai ter uma elevação. Quer dizer, como você disse que é um som sem som, apesar disso aqui, quer dizer, a minha pergunta é, sendo mais claro e objetivo, mesmo sem eu entender o que você está falando, eu estou sentindo tudo aquilo, é isso? Mas é evidente. Aquilo está reverberando. Sim. Em mim, isso que eu queria saber, exatamente evidente. Isso. É evidente. Então, tá. Nós temos 5 minutos aí, então vou querer mais som. Vamos aproveitar aí, que isso aí vai virar, daqui a pouco vai para o YouTube, muita gente está curiosa, está querendo saber, eu nunca passei nada sobre sikhismo aqui, eu também tinha essa curiosidade, as pessoas também, porque não têm acesso a essas informações, a não ser pela internet, pelas essas redes. O que você quer passar para a gente, então? Eu vou fazer mais uma música e, para complementar tudo, quando a gente começa a meditar dentro do Gurbani ou das escolas clássicas indianas, a gente começa a entrar e ver a ponta de um iceberg. Sim. Ou de um triângulo. Conforme você senta e medita e se permite de realmente essa música entrar em você, você vai aumentando e vai entendendo mais, né? Então eu já gostei. É muito na prática. Eu já gostei do que ele falou, e para deixar inveja para vocês, né? Eu ganhei um CD do Agite com todas essas músicas aqui agora. Então, o que você faz aí? Eu gosto porque depois vai todo mundo me pedir. Você comercializa CD? Você faz CD? O que é isso? Ou você trouxe para mim e para o Jorge aqui de presente só? O que foi isso? Depois de um tempo da gente aprender o urag e tudo, a gente pode chegar ao nível de autocompor. A gente compõe melodias. Isso que você passou para nós aqui é a composição? Nesse CD são 3 composições minhas. Nosso obrigado publicamente, agradeço pelo Jorge também. Depois de um tempo da gente absorver essa música, a gente começa a poder ter as nossas próprias interpretações baseadas no sistema clássico.
né? E aí sai as nossas composições baseadas no sistema clássico, que são as que tem no CD. Então, o Agite está dentro da comunidade Vida Inteligente, né? Você acha, localiza ele por ali. Tem o perfil dele particular também no Facebook. Qualquer contato, ou comigo, que eu também passo para ele depois, ok? Então vamos lá, Agite. O que você vai tocar agora? Vamos lá. Bande Bandaki Ektiar, um xabê numa melodia que transmite um sentimento mais de felicidade e alegria. Felicidade e alegria. Melhor jeito de encerrar assim não existe. Bande Bandagi Ektiar, Bande Bandagi Ektiar, साहिब रोज तारो के प्यार, साहिब रोज तारो के प्यार, बंदे बंदगी इख्तियार, फिर माला सिरूपन तिरनाकार विचार, फिर माला सिरूपन तिरनाकार विचार, दुही दरिया तिजैत रे संसार, दुही दरिया दुही दरिया दुही दरिया दुही दरिया, बंदे बंदगी इख्तियार, बंदे बंदगी इख्तियार, बंदगी इख्तियार, बंदगी इख्तियार। Olha, muito bacana, parabéns. Eu fiquei surpreso com isso. É interessante como você consegue fazer a música e a voz casar numa coisa só, porque na música normal, vamos dizer, existe o acompanhamento, existe a voz do cantor, né? E aqui, o que você canta é a mesma coisa que você toca. É interessante isso aqui, né? Exatamente, você faz o que você faz aqui, faz no aparelho. Como é que é o nome desse? É o harmonium. Isso é o maior objetivo para nós músicos. É isso, é esse mesmo, essa simbiose aí, porque é interessante, sim, parece que está casando junto. Sim. Então, muito interessante isso. Eu gostaria que você, nós temos um minuto ainda, eu gostaria que você passasse a sua mensagem, você como um Sikh, acho que talvez as pessoas nunca tenham conhecido um Sikh, né? O Agite é um Sikh, músico Sikh, militante, sabe o que está fazendo, vem de família já, né? Você falou, a senhora, sua mãe, né? Vocês são yogis também, essas coisas, então... que mensagem você passaria? Como é que é a sua vida dentro dessa filosofia? O que você poderia passar para essas pessoas que desconhecem o sikhismo? Primeira coisa que é muito simples para mim, o que desses 10 anos que eu venho meditando e fazendo esse trabalho com a música, sempre que eu encontro alguém, o meu objetivo principal é enxergar a pessoa, ver as limitações que ela se encontra, né? Às vezes a pessoa fala, eu não sei meditar, eu não consigo meditar, é muito difícil para mim, mas não é uma coisa difícil, né? Basta você ter vontade de meditar, encontrar a ferramenta que você se sente confortável e que funciona para você e criar uma prática que é tão diária quanto as outras coisas que você faz na vida. Então, eu acho que a minha mensagem para as pessoas não procurem se explorar internamente, explore externamente também e faça essa exploração de dentro para fora com o objetivo principal, que é com paz, né? Então, isso é... Buscar a paz interior. Seja através do caminho... E transmita essa paz exteriormente também. Transmitir. Porque o nosso reflexo o nosso interior, o nosso exterior é o reflexo do nosso interior, né? Sim. Então é isso. Agite, muito obrigado. Espero tê-lo mais vezes aqui. Foi a primeira, né? A gente já tinha combinado isso faz um tempo, não tinha acontecido e aconteceu hoje, né? Tudo tem
a sua hora certinha de acontecer. Foi um prazer receber você aqui e numa próxima oportunidade o Agite volta. Vamos ver se a gente faz alguma coisa diferente, mais completa, não sei, né? Porque eu vi que hoje nós fizemos um solo aqui, né? Quem sabe da próxima vez tenha... Porque eu vi que tem mais instrumentos, né? Tem outras coisas. Então o sikhismo hoje nós pudemos dar uma abertura, né? Então acho que numa próxima oportunidade eu troco ideia com ele e a gente vai fazer alguma coisa mais ampla. Vai ser um prazer sempre estar com você e é uma satisfação minha e eu creio que para minha crença também, e aí tá falando no seu programa e que para mim sempre foi um programa de muito respeito, que eu tenho muito respeito e a nossa filosofia também agradece todo mundo essa oportunidade da gente também transmitir através de vocês a mensagem principal de Guru Nanak para a humanidade, que é paz para a humanidade, né? É isso. Então, tudo que traz o bem-estar para a humanidade é proposta nossa. Então, obrigado, um fraterno abraço e um feliz sempre.